Olá a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Falar da minha trajetória como cientista brasileira é sempre um exercício de memória e também de responsabilidade, porque eu sei que representa em parte o caminho de tantas outras mulheres que sonham com um lugar na ciência, mas que enfrentam obstáculos para alcançá-lo. Bom, eu sou formada em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas naquela época eu não imaginava até onde essa escolha me levaria. Eu apenas sabia que eu queria entender o universo, não era um desejo assim abstrato, era uma vontade mesmo profunda de aprender, de descobrir, de fazer parte da construção do conhecimento. Bom, durante a graduação eu tive uma experiência fundamental que moldou todo o rumo da minha carreira, que foi fazer iniciação científica. E eu fiz iniciação científica no Observatório Nacional. Foi lá que, pela primeira vez, eu me vi realmente fazendo ciência, lidando com dados reais, aprendendo a formular perguntas e a buscar respostas, usar método científico, né, curiosidade e mesmo a criatividade. Aliás, a ciência também é feita com muita criatividade. Bom, a iniciação científica, ela foi um momento em que a astronomia deixou de ser apenas uma paixão, né, e se tornou uma vocação, uma carreira. Foi ali então que eu descobri meu interesse pela radioastronomia, porque a gente precisa, de uma certa forma, se especializar também. Então, eu gostava dessa história de vir ondas de rádio dos confins do universo, das galáxias distantes, né? E eu decidi então que era isso que eu queria fazer e seguir por esse caminho no mestrado. Por isso, eu sempre faço questão de valorizar, defender os programas de iniciação científica no Brasil e estimular o jovem a fazer esses programas, né? Eles são para muitos a porta de entrada para o mundo da pesquisa, da confiança acadêmica e das grandes descobertas, né? Bom, então eu descobri que eu queria fazer radioastronomia e eu escolhi estudar no Instituto de Pesquisas Espaciais, que tinha o radiotelescópio na época, e a gente podia obter os dados, então, com essa antena de 14 metros de diâmetro. Então, eu mergulhei no estudo dessas emissões no comprimento de onda de rádio das galáxias. Bom, depois disso, eu fui fazer doutorado na USP. E eu voltei, então, à astrofísica observacional óptica, mas também das galáxias. Então, eu sou astrofísica extragaláctica. E nesse meio do caminho, eu obtive também um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama. Então, eu tive uma experiência internacional que me conectou com esse mundo global da pesquisa e abriu portas que mudaram realmente a minha carreira. Após o doutorado, eu fiz dois pós-doutorados. Eu passei pelo Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, lembrando que eu estudei no Observatório do Valongo, na UFRJ, então a graduação, mas eu fiz iniciação científica no Observatório Nacional e depois eu voltei, já doutora, para fazer pós-doc no Observatório Nacional no Rio de Janeiro. E eu também passei pelo Cerro Tololo, que é um observatório no Chile, um observatório americano no Chile. E aí, nesses estágios de pós-doc, eu aprofundei a minha atuação em astrofísica observacional e aí eu tive um acesso até privilegiado aos telescópios terrestres bem competitivos, né? Então, foi durante o meu pós-doutorado no Observatório Nacional que eu fiz uma descoberta que muita gente me pergunta, que é eu descobri a supernova 1997D, no ano de 1997, né? E a partir dessas observações que eu fiz no Observatório Europeu de La Silla, no Chile. Com essa supernova, depois ela se destacou na literatura astronômica, porque ela tinha, assim, tem, né, características incomuns, um brilho surpreendentemente fraco e um decaimento lento da luz, sugerindo uma possibilidade até de ter virado um buraco negro, algo extremamente raro de se observar por causa da fraqueza da luminosidade dessa estrela que explodiu, né? Bom, a descoberta gerou uma repercussão internacional, resultou em publicações científicas, novos debates sobre as explosões estelares. E para mim, ter identificado esse objeto foi um marco super importante na minha trajetória como pesquisadora, e um momento que eu digo até mesmo transformador, né? Ali eu compreendi com ainda mais força que a ciência é feita tanto do rigor técnico quanto de sensibilidade para reconhecer o inesperado, que é o momento da descoberta.
Bom, desde cedo também eu aprendi que o conhecimento acadêmico precisa vir acompanhado de uma rede de contatos, diálogo e colaboração. A ciência não se faz sozinha. Então, eu fui e participei de muitos congressos, eventos científicos, reuniões científicas, ainda como estudante, quando eu fazia mestrado, quando eu fazia doutorado, né, eu tive contato com pesquisadores internacionais, acompanhei o que estava sendo feito em outras instituições, visitei outras instituições e me tornei parte de uma comunidade científica global. Foi justamente por meio desses encontros que eu conheci colegas e mentores que viriam a me apoiar em momentos decisivos da minha carreira, inclusive quando surgiu a oportunidade de fazer um pós-doc no Space Telescope Science Institute, o instituto que opera o telescópio espacial Hubble. Por isso que eu sempre digo aos jovens pesquisadores, façam networking, apresentem seus trabalhos, conversem com quem está além dos seus muros. É nesses encontros que muitas vezes surgem as grandes oportunidades. No Space Telescope Science Institute, eu trabalhei diretamente com os arquivos do Hubble e com equipes altamente competitivas que disputavam tempo de observação em alguma das campanhas mais ambiciosas da astronomia moderna. Foi uma fase extremamente produtiva da minha carreira. Publiquei montes de artigos, revistas científicas de alto impacto, contribuí com dados, análises que ajudaram a revelar novos aspectos da formação estelar e da evolução de galáxias. Mais do que isso, essa experiência me mostrou que a ciência de excelência precisa ser compartilhada, que cada conquista individual pode e deve se tornar um ponto de partida para que outros, especialmente jovens pesquisadores brasileiros, também tenham acesso a esses espaços de produção científica de nível mundial. A ciência sempre foi um eixo central da minha vida, mas é importante lembrar que nós cientistas também temos trajetórias pessoais que se entrelaçam com as profissionais. No meu caso, por exemplo, o casamento me levou a dar um novo passo. Eu deixei o meu pós-doc no Space Telescope Science Institute nos Estados Unidos e me mudei para a Suécia, que era a terra do meu marido que já estava trabalhando lá. Foi uma mudança profunda de país, cultura, de idioma e também de perspectiva. Na Suécia, eu continuei atuando na pesquisa, conciliando minha vida familiar com os novos desafios acadêmicos. Estar em um país com uma cultura científica consolidada, mas muito diferente da brasileira e da americana. Isso me permitiu enxergar a ciência sob novos ângulos. E me ensinou também sobre resiliência, adaptação, equilíbrio. Nem sempre é fácil seguir uma carreira internacional sendo mulher, imigrante, cientista. Mas essa ciência, essa vivência me deu ainda mais ferramentas para compreender os diferentes caminhos que a ciência pode tomar e como é possível construir uma carreira sólida mesmo diante de grandes mudanças pessoais. Depois dessa experiência lá no frio da Suécia, eu retornei aos Estados Unidos. Na verdade, meu marido também veio para os Estados Unidos. Então, eu fui trabalhar na NASA Goddard Space Flight Center e o meu marido foi trabalhar no Instituto do Hubble, Telescópio Espacial. E lá na NASA eu passei 5 anos trabalhando com as imagens mais profundas já obtidas do universo com o Hubble. Foi uma experiência absolutamente incrível, foi um período intenso, extraordinário da minha vida científica. Participei da análise de dados que revelaram galáxias formadas há bilhões e bilhões de anos. Isso me fez sentir todos os dias o poder da ciência de nos conectar com o tempo e o espaço de maneira quase poética. Trabalhar na NASA me deu não apenas reconhecimento, mas também a chance de atuar em colaboração com cientistas de diversas partes do mundo, de participar de projetos que continuam moldando o nosso entendimento do cosmos. Ao final de 5 anos na NASA, eu fui convidada a integrar o Departamento de Física da Universidade Católica da América como professora. A Universidade Católica da América é como se fosse uma PUC, né? As PUCs do Brasil e do mundo. Com essa transição da NASA para o meio acadêmico, me permitiu unir todas as frentes que me movem, né? A pesquisa, o ensino, a formação de novos cientistas. Foi o início de uma nova etapa em que eu pude não apenas continuar desenvolvendo projetos científicos de alto nível, mas também compartilhar minha trajetória com estudantes. Muitos deles, como eu, de primeira geração universitária, vindos de contextos diversos e em busca de um lugar na ciência. Na Universidade Católica, eu pude consolidar minha carreira como pesquisadora e educadora, prosseguindo com projetos que resultaram em descobertas importantes para a astrofísica. Aí eu destaco a identificação das chamadas bolhas azuis, que são estruturas de formação estelar intensa ao lado de fora das galáxias. Essas bolhas, elas brilham com a luz de estrelas recém-nascidas
E elas são pistas valiosas sobre os processos de formação galáctica em ambientes extremos. Uma outra descoberta marcante que eu gosto de lembrar foi a da maior galáxia espiral já observada no universo, um sistema enorme, colossal, com dimensões mais de 5 vezes maiores que as da Via Láctea e que desafia aí alguns modelos tradicionais sobre o crescimento e a estruturação das galáxias. Quando eu vejo que eu tenho meu nome associado a essas descobertas, é sem dúvida um grande orgulho, né? Um motivo de orgulho. Mas o que mais me emociona é o fato de que essas conquistas não foram fruto de um esforço individual. Não fui eu, a Duília, somente que fez isso, né? E sim, foi um trabalho coletivo, construído ao lado de uma equipe dedicada, incluindo estudantes que orientei ao longo dos anos. Ver jovens pesquisadores participando ativamente de avanços científicos desse porte é, para mim, uma das maiores recompensas da vida acadêmica. Para que a gente ter tanto conhecimento sem não passar ele para adiante, né? Todo esse percurso construído com a dedicação, a pesquisa e a formação de novos cientistas culminou quando eu fui promovida a professora titular do Departamento de Física da Universidade Católica, e eu fui a primeira mulher a alcançar essa posição de professora titular na história da Universidade Católica, no Departamento de Física. Bom, esse reconhecimento institucional foi não apenas uma honra pessoal, mas também um símbolo da transformação silenciosa que tantas de nós temos provocado dentro das estruturas acadêmicas. Ser a primeira abre portas, mas também traz a responsabilidade de garantir que muitas outras possam seguir pelo mesmo caminho. Não adianta só abrir a porta, tem que ter gente passando depois, né? Mulheres continuando a trajetória. Bom, hoje eu sou professora, vice-reitora de Estratégias Globais e diretora da Biblioteca Livera Lima na Universidade Católica, em Washington. As minhas funções vão além da sala de aula, agora eu também estou na liderança acadêmica, porque afinal de contas, se a gente quer mudar o status quo, a gente também tem que assumir liderança acadêmica. Bom, eu atuo em parcerias internacionais, estratégias, preservação da memória cultural brasileira e ampliação do acesso de estudantes latino-americanos à educação de excelência. A biblioteca, por exemplo, ela é a maior brasiliana fora do Brasil e eu faço questão de garantir que ela seja viva, que elas tenha seja acessível e disponível para todo mundo. A minha atuação profissional sempre caminhou junto com um compromisso que eu tenho com a divulgação científica e a inclusão. É por isso que falar sobre o lugar das mulheres na ciência é tão urgente. Em áreas como astronomia e física ainda somos poucas, não por falta de talento, porque a gente encontra muita mulher com talento, mas por excesso de barreiras. E essas barreiras se manifestam de maneiras diferentes em cada país. No Brasil, o machismo na ciência e nas engenharias, digamos também, é direto, ele aparece nas piadinhas, na falta de incentivo, na ausência de modelos. Já nos Estados Unidos, ele é mais institucionalizado, mais sutil, mas ainda assim igualmente excludente. A mulher precisa estar constantemente se provando. E se for imigrante, latina, com sotaque, bom, o esforço se multiplica, né? É ainda mais difícil. Mas o que aprendi é que também existem caminhos e que há espaço para brasileiros e brasileiras na ciência internacional. Bolsas, programas de intercâmbio, colaborações, redes acadêmicas, tudo isso existe. O que falta muitas vezes é acesso à informação, mentoria e orientação. É por isso que hoje, mais do que construir a minha carreira, faço questão de abrir caminhos para quem vem depois. Então, a mensagem que eu deixo, especialmente às meninas e jovens que estão começando, é esta: o céu não é o limite, ele é o ponto de partida. A astronomia me ensinou que o universo é feito de conexões invisíveis, forças sutis e transformações constantes. E assim também é a nossa presença na ciência, sempre, sempre. Às vezes silenciosa, às vezes mais poderosa, persistente, inadiável. Muito, muito obrigada.